Fala galera do YouTube, fazendo aqui a continuidade sobre amplificadores de potência. Esse é o vídeo número 3. Então vamos lá, técnica de eletrônica, sem muitas delongas. Vamos dar continuidade sobre o amplificador e vamos falar do amplificador classe A, né? Vamos lá. Bom, o amplificador emissor comum é o único que apresenta ganhos de tensão e de corrente maiores que a unidade. Por isso é também chamado de amplificador de potência. O amplificador coletor comum é também utilizado num determinado tipo de montagem bastante eficiente para um amplificador de potência, como será visto nessa nossa lição aqui. A classificação dos amplificadores de potência segue um padrão que indica em que região da reta de carga situa-se o ponto quiescente do transistor. Basicamente são 4 os tipos de amplificadores de potências conhecidos: classe A, classe B, classe AB e classe C. Cada um desses amplificadores pode ser pode ser implementado com algumas variações em função das aplicações a que se destinam: estabilidade térmica desejada, grau máximo de distorção desejado, etc. O objetivo desse nosso tópico aqui é dar uma visão global desses amplificadores, né? Analisando suas principais características. Observação: as deduções das expressões dos amplificadores a serem analisados serão feitas com diversas aproximações, pois, como já foi visto anteriormente, os transistores não possuem parâmetros precisos e constantes. Amplificador classe A. Bom, é designado como classe A o amplificador cujo transistor está polarizado com um ponto quiescente no meio da reta de carga, oscilando somente na região linear da curva do transistor. Em classe A, o transistor trabalha todo o tempo na sua região ativa. O circuito básico desse amplificador é mostrado aqui. Estamos vendo aí. Amplificador classe A. Esse amplificador, por ser exatamente igual ao emissor comum de baixa potência, analisado em capítulos anteriores, não sofre nenhuma mudança em relação a todos os seus parâmetros deduzidos anteriormente. Isso significa que, se descobrirmos a máxima tensão e potência que ele pode fornecer à carga, através dos seus parâmetros de ganho e impedância, podemos definir o maior sinal que pode ser aplicado à sua entrada, de forma que a sua aplicação aconteça com o maior rendimento possível sem distorção. Então, tensão máxima de carga. Para efeito de análise do desenho desse amplificador, é necessário determinar a máxima tensão de pico na carga sem que haja o corte ou a saturação do transistor. Caso contrário, haveria distorção do sinal. Como para sinais AC a resistência de coletor está em paralelo com a carga RL, será considerada a carga equivalente RL igual a RC sobre RL, né? Como mostra o circuito aqui. Aqui nós temos o sinal e aqui o circuito, no qual a etapa de entrada do amplificador foi substituído por seu equivalente Thevenin apenas por simplicidade, tá? Então nós temos aí a análise do AC do amplificador de classe A. A tensão na carga vale VL igual a IC vezes RL. Estando o ponto quiescente no meio da reta de carga, a amplitude máxima do pico a pico do sinal na carga VLM é limitada por ICQ ou por VCEQ, para que o transistor não corte e não sature, ou seja, é dado pelo menor entre esses dois valores, né? Então vamos ver a figura aqui, onde nós temos aqui um gráfico da nossa forma de onda, máxima amplitude na base sem distorção, tá? E aqui, limite de corte, VLM igual a 2 vezes ICQ vezes RL. Limite de saturação, VLM, para aproximadamente 2 vezes VCQ, aproximadamente VCC. Então aqui está a amplitude máxima na carga, aqui é a nossa reta de carga, né? VCC, ICmax, ICQ, aqui mostrando a saturação, ponto VCQ, ponto VCQ, ou VBQ, né? VCQ, VBQ, tá? Aqui, errei aqui, que é um B. ICQ, RL, VLM, corte. Então aqui é um gráfico de amplitude máxima na carga. Em geral, a expressão 1 é menor que a 2, devido à presença da carga RL em paralelo com RC, tá? Então guarda bem, expressão 1 e expressão 2. Potência máxima, a carga RL. Vamos ver a potência máxima, a carga RL.
potência máxima na carga RL. A potência máxima fornecida à carga PLM em valores fiscais pode ser calculado por PLM igual a VLM sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre RL. Tá? Deixa eu coisar aqui para melhorar o foco. Pronto, aqui. PLM igual a V2LM sobre 8 vezes RL. Tá bom? Caso a carga RL tenha um valor muito alto ou não esteja ligado na saída do amplificador, a expressão 1 que nós vimos lá atrás se aproxima de 2, sendo a amplitude máxima de pico a pico da corrente em tensão na carga VLM aproximadamente aproximadamente 2 vezes VCQ, aproximadamente VCC. Deixa eu ajustar o foco aqui, gente. Então paramos aqui, VLM aproximadamente 2 vezes VCQ, aproximadamente VCC. ICM max aproximadamente 2 vezes ICQ. Este é o caso no qual haverá o maior rendimento do amplificador, como será visto em seguida. Assim, a máxima potência possível na saída do amplificador em valor eficaz é calculada da seguinte forma: PLM igual a VCC sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes ICQ sobre 2 vezes raiz quadrada de 2. PLM vezes VCC vezes ICQ sobre 4. Bom, potência máxima dissipada pelo transistor. Como já havíamos visto nos capítulos anteriores, a potência máxima dissipada pelo transistor é a potência quiescente dissipada por seu coletor. Então, PCM igual a VCQ vezes ICQ, aproximadamente VCC vezes ICQ sobre 2. Essa potência deve ser necessariamente menor que o valor PC max, fornecido pelo manual do fabricante do transistor. A relação entre a potência dissipada pelo transistor e a potência máxima de saída vale PCM sobre PLM, igual a VCC vezes ICQ sobre 2 sobre VCC vezes ICQ sobre 4, que é igual a 2. Bom, isso significa que a potência dissipada pelo transistor é no mínimo 2 vezes maior que a potência máxima possível da saída do amplificador, ou seja, PCM igual a 2 vezes PLM. O que mostra que o amplificador de classe A consome a maior parte da potência na manutenção do ponto quiescente e não no sinal a ser aplicado na carga. Portanto, significa que seu rendimento é extremamente baixo, né? Veja bem, isso significa que a potência dissipada pelo transistor é no mínimo 2 vezes maior que a potência máxima possível de saída do amplificador, PCM igual a 2 vezes PLM. O que mostra que o amplificador classe A consome a maior parte da potência na manutenção do ponto quiescente e não no sinal a ser aplicado na carga. Portanto, rendimento extremamente baixo, né? Potência fornecida pela fonte de alimentação. A fonte de alimentação VCC fornece ao amplificador a corrente de coletor quiescente ICQ e a corrente para o divisor de tensão na base do transistor que, por ser muito pequena em relação a ICQ, será desprezada. Dessa forma, a potência fornecida pela fonte de alimentação ao amplificador vale PF igual a VCC vezes IQ. Rendimento do amplificador. O rendimento eta do amplificador é a relação percentual entre a potência fornecida pelo amplificador à carga e a potência fornecida pela fonte de alimentação ao amplificador, ou seja, eta é igual a PLM sobre PF vezes 100. Ele mostra a eficiência do amplificador, isso é, o quanto da potência fornecida pela fonte de alimentação é realmente aproveitada para a amplificação do sinal AC. O amplificador classe A atinge o maior rendimento quando não tem carga ou ela é muito elevada. Assim, pode-se obter o máximo rendimento possível do amplificador classe A através da seguinte relação: eta igual a PL sobre PF vezes 100, que é igual a VCC vezes ICQ sobre 4 sobre VCC vezes ICQ vezes 100, que é igual a 25%. Isso prova que o rendimento do amplificador classe A é muito baixo. No caso de um amplificador trabalhar com pequenos sinais e o valor da
e se a estação de entrada não atingir os valores máximos, o rendimento é ainda muito menor. Na realidade, acontece que mesmo sem sinal AC, esse amplificador consome muita potência da fonte para manter o ponto de polarização no meio da região ativa. Isso é muito ruim, principalmente se o circuito é alimentado por pilhas ou bateria. O ideal seria um amplificador que consumisse potência apenas na presença do sinal AC. É exatamente por isso que existem outras classes de amplificadores de potência que serão analisados, após os exemplos aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui. Dado ao circuito amplificador a seguir. Aqui. Dado ao circuito amplificador a seguir, determinar a tensão e a potência máxima na carga e o rendimento do amplificador. Desprezando a corrente na base do transistor, pode-se calcular facilmente a tensão em RB2. Tá? VRB2 igual a 1,8K sobre 1,8K mais 10K vezes 12, que é igual a 1,83 volts. Onde estão esses valores? 12 volts é o da fonte, 1,8K resistor RB2 e 10K é o RB1, tá? Para vocês verem de onde está vindo a fórmula. Então descobrimos o valor de 1,83 volts. Assim, IEQ e ICQ valem ICQ igual a IEQ, que é igual a 1,83 menos 0,7 sobre 120, que é igual a 9,4 mA. 1,83 que nós acabamos de descobrir, menos 0,7 volt, é o potencial VB do transistor, sobre o resistor de valor de 120R. Tá, que é o valor aqui do nosso resistor de emissor. Tá bom? Descobrimos 9,4 mA. O valor de VCQ é VCQ igual a 12 menos 9,4 mA, 12 volts menos 9,4 mA, vezes 470R mais 120R. Esse que é o resistor de coletor, resistor de emissor, que é igual a 6,5 volts. Portanto, o transistor está polarizado na região central da reta de carga, tratando-se de um amplificador classe A. Tensão máxima na carga, RL igual a 470 sobre 2K, que é igual a 381 a 382 ômega. Lembra dessas duas barras aqui? É um cálculo de paralelo, ou seja, multiplica 470 por 2000, depois dá o resultado X, soma-se 470 por 2000, dá o resultado X e divide os resultantes. Tá? O maior valor pico a pico na carga deve ser o menor entre o limite de corte, VLM igual a 2 vezes CQ vezes RL, que é igual a 2 vezes 9,4M vezes 382, que é igual a 7,18 volts. Limite de saturação, VLM aproximadamente, VCC igual a 12 volts. Portanto, VLM igual a 7,18 volts é o valor máximo do pico a pico que esse amplificador pode fornecer à carga, limitando a tensão máxima de pico a pico que pode ser aplicado na sua entrada, VEGM. Esse valor pode ser obtido através do ganho de tensão ABT do amplificador. Tá. Então vamos ver aqui, pelo cálculo. Gama E igual a 0,025 sobre 9,4M igual a 2,7R. ABT igual a menos RL sobre gama E, que é igual a menos 382 sobre 2,7, que é igual a menos 141. Lembrando que o sinal representa a defasagem de 180 graus entre a tensão de entrada e saída. Interessa apenas o valor pico a pico máximo da tensão de entrada. Tá? Então, continuando aqui a nossa fórmula. Continuando a nossa fórmula. Deixa eu ver aqui. Melhorar o foco aqui. VEGM igual a VLM sobre AVT, que é igual a 7,18 sobre 141, que é igual a 50,92 mV. O máximo valor de entrada garante uma amplificação máxima do sinal sem que se atinja o corte e a saturação do transistor. Potência máxima na carga RL.
PLM igual a V2LM sobre 8 vezes RL, que é igual a 7,18 elevado a 2 sobre 8 vezes 2K, que é igual a 3,2, 3,4 milivolts, tá? Potência máxima dissipada pelo transistor. PCM igual a VCQ vezes ICQ. Trocando em número, 6,5 vezes 9,4, que é igual a 61 miliwatts. Da relação PCM sobre PLM, tem-se que PCM sobre PLM igual a 61 M sobre 3,2 M, que é igual a 19. Nesse amplificador, o transistor dissipa 19 vezes mais potência que a carga, o que já dá para prever seu baixo rendimento. Potência fornecida pela fonte de alimentação. PF menos VCC, PF igual VCC vezes ICQ, que é igual a 12 vezes 9,4 M, igual a 113 mW. Rendimento do amplificador. ETA igual a PLM sobre PF vezes 100. Trocando em número, 3,2 M sobre 113 M vezes 100, que é igual a 2,83%. Esse resultado confirma a previsão de baixo rendimento, tá? Então isso aí é a relação, as características sobre o amplificador classe A. Depois vou continuar o vídeo falando do amplificador classe B, tá bom? Isso aí, Tected Eletrônica, até o vídeo, acompanha todo o vídeo, né? Desde o vídeo do início, né? Tem o vídeo 1, 2, esse é o 3, e prepare-se para aguardar aí o vídeo número 4, falando sobre o amplificador classe B, que ainda nós temos o AB e depois nós temos a classe C. Até a próxima, Tected Eletrônica.